Você, Gabriel, que já foi parlamentar, o quanto é o papel de um parlamentar fazer o que Eduardo Bolsonaro está fazendo com o seu mandato? Eu adoraria ouvir essa tua análise, porque eu estou encafifada. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Não é muito difícil compreender o que ele está fazendo. Ele está acenando para sua base de apoio eleitoral. Todo político faz isso. Claro, alguns fazem com algum tipo de limite e outros nem tanto. O que é interessante vocês verificaram quais são os senadores que estão presentes nessa comissão lá nos Estados Unidos? Chegaram a ver quais são os nomes que estão presentes? Nós temos, o Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, né, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. A Tereza Cristina, que é ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro. O Jacques Wagner, né, do PT da Bahia. Marcos Pontes, líder do PL de São Paulo, né, que foi ex-ministro do governo Bolsonaro também. Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Carlos Viana, senador aqui de Minas Gerais, com quem eu conversei nessa manhã. E o senador Carlos Viana, que representa o Estado de Minas Gerais, a Unidade Federativa de Minas Gerais lá no Senado, me explicou mais ou menos o que eles estão tentando fazer nos Estados Unidos. E ao longo da conversa, gente, o que eu achei interessante é que nesse grupo de senadores nós temos vários bolsonaristas, Flávio. Várias pessoas que estão preocupadas com o setor econômico que representam aqui no Brasil. Eu sou de Minas Gerais, é um estado que tem uma produção de mineração robusta, uma produção agropecuária robusta e que são setores completamente importantes para a nossa economia. Quando o governador Zema acenou para esse setor, ele levou uma burdoada do Eduardo Bolsonaro. Esses senadores que estão lá nos Estados Unidos me relatam, e aí fiz alguns pontos aqui da conversa com o senador Carlos Viana, que o Itamaraty está ajudando apenas com o apoio logístico. Ou seja, o Itamaraty ele não está participando diplomaticamente da missão. E me causa alguma estranheza também. A Casa Branca, de acordo com eles, não responde mais ao governo brasileiro. Que a expectativa deles é que os setores econômicos atingidos se manifestem pedindo o adiamento dessas tarifas. E isso representa não exatamente um sucesso, né, Flávia, mas uma tentativa. E que eles estão tentando quebrar o gelo. Mas que enquanto os senadores estão tentando, de alguma maneira, ali naquela quente Washington, né? Estive lá, fiz curso em Georgetown nessa época do ano, Washington é um terror de calor. Estão lá suando. Insuportável, né, Washington? Enquanto eles estão lá batendo nas portas, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo? Veja bem, ele está elogiando a conduta da União Europeia. Faz sentido? Não, não faz sentido, porque o Trump não impôs à União Europeia nenhum tipo de exigência que negociasse com os europeus, Flávia, algum princípio fundamental da União Europeia. O Trump não colocou numa carta para a União Europeia que as cortes superiores deveriam agir de alguma maneira, que deveria ser dado algum benefício para algum político europeu. Ele não se meteu nos assuntos internos de nenhum Estado-nação europeu. E a relação comercial da Europa com os Estados Unidos é bem diferente da relação brasileira com os Estados Unidos. A imposição de tarifas por lá tem a sua justificativa empírica comercial. No caso da balança comercial com o Brasil, isso não existe. Então, assim, não adianta o bolsonarismo querer citar a União Europeia como exemplo. E o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, e que é surreal, é, obviamente, acenar contra o Brasil. Mas aí, Flávio, eu insisto, eu já vi muitos parlamentares, nos 8 anos que eu fui vereador, votarem contra a cidade, no que eu acreditava que era melhor para Belo Horizonte. Mas eles faziam isso por quê? Porque acenavam para suas próprias bases de apoio. Semana passada, eu narrei para vocês que eu, no sábado anterior, encontrei com alguns amigos bolsonaristas e que conversava com eles e buscava entender melhor essa percepção, e que um dos pontos que sempre me chamou a atenção é que todas as informações vinham de grupos de WhatsApp. Por que isso aconteceu? E eu perguntava, grupo de WhatsApp. Aí, Luísa,
nessa semana que se passou depois do nosso último programa, eu estava almoçando e um conhecido falou, poderia sentar com você na mesa, eu quero conversar. Eu, claro, vai ser um prazer. E aí, eu comendo ali, ele, mas o que você está achando disso tudo? Tá bom, achando disso tudo, né, Luiz? É uma questão já mais complexa, mas disso tudo o quê? Não, dessas coisas vai aí, muito quantas complicadas. horas, né, Gabriel? Desses três, obviamente, desses três, é isso, esses três. Mineiro conversando, vocês imaginem o dialeto local. E aí, vamos lá, me escolha um ponto. Não, é um absurdo, porque o Trump, né, colocou essas tarifas e como é que ele vai sentar para negociar com o Lula se o Lula chamou o Trump de nazista? Aí eu falei assim, não, mas vamos então, eu estou chato com isso. Onde é que você viu o presidente falar isso sobre o Trump? E olha, vamos aqui, né, para quem não me conhece, eu falando na mesa, eu gostaria que você assinasse aqui um papel. Você vai lembrar ao longo dessa conversa que eu não sou apoiador do Lula, eu não sou de esquerda, é sempre bom deixar isso claro na conversa, porque, né? Bom, aí ele ficou lá, procurando a notícia. Cadê? Eu falei, pois é, essa não é uma informação verdadeira. Não, mas o também que é um absurdo, aí ele citava outro fato. Mas então onde é que você achou essa informação? Também não é uma informação verdadeira. O que eu sinto nisso tudo, Flávio? Há um deslocamento completo do bolsonarismo, dos fatos e das realidades. Uma das grandes brigas que o bolsonarismo criou desde o início foi uma briga com a imprensa. Se você conversa com um bolsonarista típico, ele não lê nenhum jornal e ele acredita que toda a mídia é manipulada, que todos os jornalistas são comunistas, que toda a construção factual não é digna de credibilidade. E aí, quando você pergunta, mas onde você se informa? Por onde você recebe essas informações? É sempre a partir dos grupos de WhatsApp. Então, assim, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo? Fiz esse aparato para te responder com precisão. Ele está acenando para a sua base de apoio e criando uma narrativa de que, ao lado do Trump, ele busca para o próprio pai e grande líder desse grupo político a libertação de um julgamento que não é justo, da ditadura do Supremo Tribunal Federal, das injustiças que acontecem no Brasil e vende, portanto, essa narrativa que os Estados Unidos estão utilizando o seu poderio econômico para pressionar o Brasil a libertar um líder político, né? E, Flávia, essa narrativa é comprada com muito sabor. Os políticos precisam lidar com o mundo real, com o mercado exportador. Eu sou mineiro, eu sou do estado que produz minério, e produz uma quantidade de produtos agropecuários de exportação sem fim. Qual senador em sã consciência, seja ele Carlos Viana, Cleitinho Azevedo ou Rodrigo Pacheco, os três muito diferentes, estariam contra o mercado de Minas Gerais, né? Estariam contra a economia de Minas Gerais. E os três, obviamente, têm esse papel com o nosso Estado. Os 53 deputados federais mineiros têm esse papel. Então, quando o Carlos Viana vai para os Estados Unidos criar uma linha de apoio e me narra, olha, estamos tentando aqui quebrar o gelo com o governo, mas o Eduardo Bolsonaro está agindo, né, para isso não acontecer, ele está acenando para o grupo político dele, Flávia, contra os interesses do Brasil. Agora, Gabriel, essa tática, ela me parece um pouco kamikaze, porque a gente tem pesquisas, por exemplo, a Quest, que saiu recentemente, falando que 72% dos brasileiros acham que o Trump está errado, 79% afirmam que o tarifaço vai prejudicar as vidas. Então, assim, a gente tem o Eduardo Bolsonaro, ele está jogando para o público dele, está jogando para o eleitorado dele, mas é uma parcela que fica claro nas pesquisas, é muito pouco representativa da população, né? Claro que não dá para dizer que o bolsonarismo hoje é pouco representativo, a gente sabe que fica ali naqueles entre 15% e 20% que ainda estão ali com o Bolsonaro, mas me parece que é uma tática que não está funcionando. Eu queria colocar esses dados e já passar para a Flávia, porque acho que nosso convidado chegou aí, né, Flávia? Chegou sim. Oi, Vitor, bem-vindo, que bom te ter conosco. Oi, Flávia, tudo bom? Tudo bem. Um abraço para todo mundo. Boa tarde, bem-vindo, Vitor. Atraso, mas estou aqui. Luísa, Gabriel, um abraço para vocês e para todo mundo que acompanha. Bem-vindo, atraso nenhum. Eu acho que essa pergunta da Luísa, podemos começar por ela, por essa estratégia, se é kamikaze mesmo ou não, ou se ela tem
Se ela... Oi? Ah, o teu microfone está desligado. Deixa eu ligar aqui para você. Se é uma estratégia kamikaze ou não, ou se ela serve a um propósito aí. E também sobre se os seus pares deputados, os pares de Eduardo Bolsonaro, podem, diante de seguidas confissões de que ele está nos Estados Unidos trabalhando contra, por exemplo, a atuação de outros parlamentares, não estou nem falando contra o Brasil, contra a agenda de interesse do Brasil, mas contra outros parlamentares, enfim, se já tem algum espaço para questionar decoro ou usurpação do mandato, coisas desse tipo. Bom, vamos lá. Agora, espero que todos me escutem agora, né? Acho que resolvemos os problemas técnicos. Sim. Aqui. Então, vamos lá novamente. Uma boa tarde para todos. Boa tarde, Flávio, Luísa, Gabriel. Espero que a gente possa tentar entender um pouco dessa maluquice, né? Eu não gosto de chamar ninguém de maluco. Eu acho que a gente aprende... Capacitismo. Capacitismo, com certeza. E a gente aprende na ciência política que, por mais esquisitas que sejam as intenções das pessoas, elas sempre derivam as preferências delas, né? Sempre dá pra gente entender que a racionalidade delas tem algum tipo de lógica interna, pelo menos, né? E o que a gente consegue ao analisar o que, primeiro, né, a família Bolsonaro tem feito, né? Não dá ainda pra gente ter certeza se, de fato, eles estão totalmente coordenados, se o Eduardo Bolsonaro... Né? Existem várias narrativas aí, né? Se o Eduardo Bolsonaro tá nessa história meio trabalhando sozinho, porque a gente tem... Lembra um pouco a história da época do governo, em que era uma coisa, inclusive, interessante para o próprio governo, essas múltiplas narrativas a respeito de que você tinha ali, né, uma certa racionalidade, né, elementos racionais no bojo ali do bolsonarismo, mas você tinha elementos irracionais. Então, o Eduardo Bolsonaro, nesse momento, ele é esse elemento maluco do bolsonarismo que está lá solto nos Estados Unidos trabalhando. Mas a gente não sabe exatamente até que ponto ele, de fato, está tão, assim, isolado do que o pai dele gostaria de que fosse feito, do que os irmãos deles gostariam, assim, que fossem feitos. Né? Do que o próprio Valdemar. Do próprio Valdemar, exato. PL, né? Porque é interessante, há determinados elementos ali do bolsonarismo que o Eduardo Bolsonaro seja visto como um pária, né? E o Eduardo Bolsonaro está também se beneficiando de uma notoriedade que ele não tinha. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.